Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho da Fraternidade Espírita Allan Kardec. Vamos, a partir desse instante, entrar na sintonia da abertura do trabalho desta noite, pedindo aos nossos guias e mentores que estejam junto de nós, trazendo-nos o equilíbrio necessário e a compreensão das mensagens aqui trazidas pela espiritualidade, para que possamos, numa só sintonia, elevar nossos pensamentos a todos aqueles que necessitam das nossas preces, das nossas vibrações de amor, sejam eles encarnados ou desencarnados. Eu convido a todos que nesse instante façamos juntos a prece que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bem, amigos, nessa noite nós vamos tratar de um assunto que, na verdade, é algo que nós constantemente precisamos rever nas nossas vidas, né? Que é a maneira com que cada um de nós conduz as nossas vidas. E, evidentemente, que para que a gente faça essa análise, nós precisamos de uma premissa, né? De um ponto de partida. E eu diria a vocês que a premissa dessa análise nossa de hoje, ela parte da seguinte expressão: existem situações em que somos protagonistas, enquanto outras somos passageiros. O que é que nós queremos dizer com isso? Em primeiro lugar, é que há momentos em que nós estamos tocando a nossa vida, em que nós estamos conduzindo os nossos passos, enquanto que há outros momentos em que nós nos deixamos levar por aquilo que outros pensam, por aquilo que outros dizem, por aquilo que outros fazem. Agora, quais são as situações que acontecem basicamente quando a gente faz esse tipo de análise? Em primeiro lugar, quando nós estamos conduzindo a nossa vida, nós temos três tipos de, vamos dizer assim, de atitudes nas quais uma pessoa que está sendo protagonista sempre tem. A primeira é a iniciativa. Para a iniciativa, vamos dizer assim que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando se fala em iniciativa, no que diz respeito à condução da nossa vida, é o fato de que nós temos que assumir as rédeas, nós temos que ser protagonistas desses atos que a nossa vida requer nesse momento. E essa situação pela qual todos nós estamos passando é um bom exemplo disso, em que nós precisamos simplesmente sair dessa letargia que nos é imposta pelas informações, pela pressão, pelo pânico que nos vamos dizer assim, que nos é oferecido, né, pelas informações que nos são passadas. E é a hora em que a gente precisa dizer assim, não, eu preciso tocar a minha vida, eu preciso fazer as coisas que têm que ser feitas, e eu não preciso simplesmente ficar recluso pensando nessas coisas todas que estão sendo ditas nesse momento. Agora, é evidente que uma situação como essa requer cuidados, requer uma série de preceitos que nós temos que ter antes de simplesmente sair e fazer as coisas de qualquer forma.
as pessoas que estão hoje reclusas, que estão hoje dentro de casa, elas estão, em algumas situações, estão apáticas, elas estão sendo conduzidas. Enquanto que outras pessoas que estão em casa, elas estão fazendo alguma coisa, elas estão produzindo, estão lendo, estão desenvolvendo novas habilidades, estudando idiomas, fazendo alguma coisa que realmente faça valer a pena o tempo em que elas estão em casa. Agora, de todas essas coisas, uma coisa que eu considero assim fundamental para quem está nessa situação de estar em casa, né, de não estar ativo na rua, numa atividade profissional, é o fato de que nós temos um momento de reaproximação com os laços familiares. Eu diria que de tudo que nós podemos ter disponível, estando em casa, eu diria que essa é uma das coisas mais fundamentais. É aquilo que ao longo dos anos, ao longo da falta de tempo, nós perdemos, que são esses laços familiares, essa proximidade, essa falta de tempo que a gente sempre reclamou em relação não faço mais isso em casa, não faço mais aquilo, porque eu não tenho tempo, eu passo o tempo inteiro trabalhando, chego em casa cansado. Então, essas pessoas agora que estão em casa, estão tendo disponível tempo para essas coisas, por que será que não estão fazendo? É a falta do protagonismo, é a falta da atitude de tomar iniciativa e fazer as coisas. Eu diria que nós todos temos uma oportunidade ímpar nas mãos desde que isso tudo começou. E talvez a maior virtude que nós podemos ter é aproveitar sadiamente essa disponibilidade que nos está sendo ofertada. Essa disponibilidade, ela serve para aproximar com a família, como eu falei, nos aproximar de Deus, nos tornarmos pessoas melhores, porque nós temos uma razão muito forte para sermos mais caridosos, para sermos mais amorosos com o nosso semelhante. Tem gente que está passando por dificuldades, e graves, e sérias, mas tem gente que ainda vai passar por dificuldades muito mais sérias, porque aqueles que porventura não sejam afetados pela pandemia e que não tenham uma situação emocional equilibrada, esses forçosamente são fortes candidatos a uma depressão, a sentimentos de baixa autoestima. E isso é grave, porque isso pode ter desencadeamentos futuros que possam até ser irreversíveis. E nós precisamos ter o protagonismo de olhar à nossa volta, de observar as pessoas que estão à nossa volta e ver como que essas pessoas estão hoje. É claro, nós estamos há muito tempo longe de uma pessoa. Quando a gente reencontra ela, nos nossos ambientes de convívio social que agora estão sendo mantidos à distância, quando nós de novo reaproximar com essas pessoas, a gente tem que ter a sensibilidade de observar como que essas pessoas estão, para ver aonde e como que nós podemos somar, que nós podemos colaborar para que essas pessoas possam enfrentar esse novo momento pós-pandemia com uma atitude mais positiva em relação à vida. Não vai ser fácil para ninguém. Então, é necessário que a gente comece a pensar nisso, comece a preparar as nossas atitudes, nossos atos de solidariedade no que eu estou chamando de pós-pandemia. Uma outra coisa que eu considero também bem importante
é que as pessoas que têm a capacidade de conduzir as suas vidas, né, elas têm, acima de tudo, elas precisam ter princípios morais bem sólidos, precisam ter princípios morais que realmente façam diferença. Isso você pode resumir numa palavra, talvez, né, que eu acho bastante importante, que é o caráter. As pessoas que conduzem suas vidas e que tiverem caráter, essas pessoas certamente farão a diferença, não só na nossa própria vida, porque uma pessoa que tem princípios, que tem caráter, essa pessoa, ela dificilmente ela deixa, como se diz, né, popularmente, a peteca cair. A gente não deixa as situações desmoronar na nossa frente. Essas pessoas estão sempre tendo uma atitude de reatividade, né? E essa atitude de reatividade positiva, porque isso é uma outra situação também, de que todas essas pessoas que têm essa condição, elas precisam, ao confrontar uma situação, saber como lidar com a sua reatividade, né? Para aqueles que de repente não têm a compreensão, reatividade é a nossa capacidade de responder de ter uma reação a alguma coisa que nos é imposta, né? É algo assim que pejorativamente é o olho por olho, dente por dente, né? Na verdade, a pessoa, o espiritualista que tem nos seus princípios, no seu caráter, as leis de Jesus, né? Os mandamentos, a pessoa, ao se defrontar numa situação que exija dela uma resposta, ela vai analisar, vai avaliar antes de ter uma reação. Porque veja bem, nós estamos nos encaminhando para um momento em que muitas pessoas vão ter dificuldades. Até aí é um ponto pacífico. Só que o que nós vamos fazer quando essas situações se apresentarem para nós é que vai fazer a diferença. A nossa reatividade em relação às pessoas, ela precisa obrigatoriamente de ter uma outra coisa envolvida, que é a empatia, a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e ver como que o outro gostaria que nós reagíssemos com ele. E aí eu falo daquele que tem uma reação a pessoa tá amorfa, a pessoa tá arrasada, a pessoa tá introspectiva, e nós temos que ter a condição de saber, se defrontando com uma pessoa assim, de agir, de estimular, de tentar criar situações em que a pessoa se sinta motivada a sair desse momento, dessa situação. E eu diria assim que a vocês que têm essa atitude de conduzir suas vidas, é o momento em que nós todos precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. Não pensem que cada um vai ter que se virar. Sim, cada um de nós tem que fazer um pouquinho por si próprio, mas um bom espiritualista tem que ter, além do amor no coração, a atitude. Tem que ter um momento em que ele sai da sua zona de conforto e chega lá e diz assim: o que você tem e o que eu posso fazer para te ajudar? Porque é isso que a sociedade pós-pandemia vai precisar. É que nós todos nos envolvamos com aqueles que estão à nossa volta inicialmente, e aí nós vamos abrindo essas órbitas, né, de atenção e de preocupação com aqueles que nos rodeiam, para ver como que cada um de nós pode fazer algo pelos nossos semelhantes. A reatividade, ela vai precisar de nós, acima de tudo, que a gente tenha equilíbrio.
certo? E o equilíbrio que eu me refiro é justamente essa condição de se defrontando com uma situação que possa ser difícil, a gente tenha uma atitude positiva, uma reação positiva, uma reação de ajuda, de apoio àqueles que porventura estejam com dificuldades e que estejam à nossa volta. É claro que nós, por um outro lado, nós temos aquelas pessoas que se permitem serem conduzidas, serem numa situação como essa. Vamos retroceder um pouquinho para entender isso. Numa situação como essa, em que você tem toda uma estrutura de informação causando medo, causando até certo momentos pânico, é comum que as pessoas fiquem retraídas esperando que outros façam algo por elas. Bem, só que nós temos que ter em mente o seguinte: a pessoa que está com medo, seja do que for, ela fica retraída porque ela tem medo, por exemplo, de arriscar. Qualquer coisa que você apresente para ela como uma situação nova, ela vai se retrair. Ela vai ficar esperando que alguém faça por ela, que alguém tenha uma atitude que dê apoio a ela para que ela, por exemplo, não precise se arriscar. Então ela fica quieta, fica retraída, fica reservada. E isso começa a ser um processo cumulativo, porque ela tem medo, aí ela não faz, e porque ela não faz, ela começa a achar que não é capaz, e porque ela acha que não é capaz, ela deixa de ter a possibilidade de arriscar, de enfrentar aquilo que é novo para ela, e aí, em resumo, o medo toma conta e ela não faz mais nada. Agora, nós temos uma outra maneira também de fazer com que as pessoas fiquem retraídas, fiquem sendo conduzidas. E isso é pelo lado das doutrinas e religiões. O que acontece com relação a isso? Toda pessoa que não entende de alguma coisa, ela acaba se espelhando em uma pessoa que, aos olhos dela, entende mais, que compreende mais aquele assunto. Aí, se eu pergunto para você, quem é que entende mais de religião, por exemplo? Será um engenheiro ou será um padre ou um pastor ou um pai de santo, alguém, né, da área de religião? É óbvio que qualquer um de nós vai julgar que o padre, o pastor ou o pai de santo compreende mais de religião do que o engenheiro, porque o engenheiro tem uma formação técnica, enquanto que os outros têm uma formação religiosa, uma formação doutrinária. Então, nós acabamos por nos permitir que essas pessoas, esses religiosos, eles orientem as nossas vidas, que eles conduzam as nossas vidas por conta da nossa interpretação de que eles entendem das coisas que são do sagrado. E aí é algo assim como se Deus diz que eu tenho que fazer isso e quem está dizendo isso é o padre, o pastor ou o pai de santo, seja lá quem for, em nome de Deus, então eu vou fazer porque isso deve ser o mais certo a fazer. E nós acabamos entregando a nossa condição de decidir sobre os nossos caminhos, a gente entrega isso para que outros conduzam em nosso nome. Nós estamos entregando o nosso livre-arbítrio para que alguém decida por nós o que nós devemos fazer.
É grave isso, é grave, porque mas essas pessoas, né, esses religiosos, eles sabem o que estão fazendo, sabem o que estão dizendo. Eu não questiono se eles sabem ou não o que estão dizendo ou o que estão fazendo. Eu questiono a sua condição de não ter uma avaliação sua sobre aquela decisão, e sim simplesmente acatar e aceitar a decisão que aquele religioso te apresentou como sendo a solução para o teu problema. É muito comum que às vezes as pessoas procurem um religioso com um problema. Tá se passando isso comigo e tal, o que você acha, o que o senhor acha que eu devo fazer e tal. Quer dizer, o que as pessoas fazem num momento desse? Elas estão entregando para que alguém decida por elas algo que diz respeito à vida delas. Não é a vida do religioso que está em discussão, é a vida da pessoa que está em discussão. E as pessoas fazem isso. É comum se ouvir isso, né, das pessoas chegarem e dizer assim, mas e o que eu faço nessa situação? Como é que eu devo agir? O problema é que quando esse religioso responde, ele às vezes não dá as alternativas para que você faça a tomada de decisão e use a sua liberdade, use o seu livre-arbítrio. Eles simplesmente te dão uma alternativa como se aquela fosse a única alternativa que você tem para tocar a sua vida. E aí é o que eu digo, você está sendo conduzido, você não está conduzindo a sua vida. E por último, a questão das interferências, né? É muito comum também as pessoas que têm a sua vida conduzida e não conduzem, de serem alvo de interferências. Muitas vezes essas interferências são espirituais. Veja bem, uma pessoa está com problemas, está passando por dificuldades das mais variadas situações. Isso a põe fragilizada, isso coloca essa pessoa numa situação delicada. E aí o que ela faz? Ela fica vulnerável, ela fica às vezes com dificuldades, e essas dificuldades, sob o ponto de vista emocional, e essa fragilidade que os problemas que ela está vivenciando lhe impõem, fazem com que ela acabe sendo mais vulnerável a uma interferência espiritual. As interferências espirituais, elas acontecem sempre que encontram uma porta aberta. Nenhuma pessoa que está com alto astral, que está muito bem, que está equilibrada, que está tocando a sua vida, está conduzindo a sua vida, essa pessoa, rara para não dizer nunca, ela vai ser alvo de uma interferência espiritual. E veja bem, a interferência espiritual, às vezes, não se dá exclusivamente por alguém que queira mal essa pessoa. Às vezes pode ser até por um ente querido que deseja que aquela pessoa tome uma atitude ou outra que lhe seja, na sua opinião, desse ente querido, lhe seja coerente, que seja de acordo com os seus preceitos pessoais. Acontece que às vezes aquilo que é bom para um não é bom para outro. Às vezes aquilo que nós nos determinamos a fazer nesta encarnação é uma coisa, e pode parecer a um ente querido ou a alguém que possa estar com o desejo de interferir na nossa vida, pode ser que
escolha deles ou o caminho que eles gostariam que nós tomássemos seja outro. Então é importante compreender que a interferência espiritual na vida daqueles que são conduzidos, ela é algo que acontece muito mais do que a gente imagina. E como é que a gente evita isso? Em primeiro lugar, é buscando equilíbrio, é buscando estar bem. E não é simplesmente você estar alimentado, estar de bem com a vida. Não, é um conjunto de coisas que nos faz estar bem. É a nossa relação familiar, nossas relações profissionais, as nossas relações de amizade. É um conjunto de situações que nos faz estar bem. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado. Mesmo nesse momento de pandemia, nós precisamos da relação com outras pessoas. Veja bem, isolamento social diz respeito a distanciamento físico, não diz respeito a isolamento pessoal. Nós não temos que ficar isolados pessoalmente, nós temos que estar distantes fisicamente, entendeu? Então, nesse momento, olhe para a sua volta, veja como que você pode manter uma boa relação com seus amigos, com as pessoas que sempre lhe foram próximas. Veja como que essas pessoas estão. Divida os seus momentos de angústia com essas pessoas, para que elas também se sintam à vontade e de repente de dividir com você. Porque cada um de nós precisa um pouquinho que seja dos seus semelhantes. Ninguém está totalmente perfeito no seu equilíbrio numa situação como essa. Está todo mundo fragilizado, um pouco mais, um pouco menos. Só que quem está um pouco menos tem que ajudar quem está um pouco mais. E é isso que eu peço para vocês, que olhem à sua volta, vejam como que cada um de vocês pode ajudar aos que estão ao seu redor. Mas acima de tudo, seja comandante do seu destino. Aprenda que ninguém vive a sua vida, ninguém vive os seus problemas, porque também ninguém vive as suas vitórias. Elas são suas, os problemas são seus, a vida é sua, mas tudo isso que nós estamos vivendo é uma situação de aprendizado, é um processo que envolve sentimento e aprendizado. Então, que façamos o nosso papel, que façamos a nossa parte desse processo todo, entendendo o que está acontecendo, aprendendo com essa situação toda, para que nós possamos sair mais fortes do que nós chegamos nessa pandemia. Porque é isso que a espiritualidade espera de nós. Que sejamos mais caridosos, sejamos mais amorosos com os nossos semelhantes, que possamos nos reencontrar com o Criador, mas aqui, não é partindo daqui. Nós temos que nos reconectar com o Criador. E nós precisamos fazer isso nos nossos momentos de oração, no nosso momento de trabalho, no nosso momento junto à família. É com a felicidade, é com o amor, é com a caridade, é com a atitude positiva, é com a atitude de empatia que nós vamos mudar o que está à nossa volta. E depende exclusivamente de nós. Não depende de um religioso ditar o nosso caminho, não depende de alguém que nos imponha o medo, não depende de ninguém, depende apenas de nós.
A todos vocês, uma boa noite e fiquem com Deus.